Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes, bem como saudar os nossos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene convocada pelo edital número 62/2024, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, conforme disposto na Lei número 5.146, de 20 de novembro de 2021, de autoria do vereador Emerson Osasco, convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Carmônio Basto, e para dirigir os trabalhos dessa cerimônia, o proponente e presidente neste ato, o nobre vereador Emerson Osasco. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. A senhora Elke Dias, secretária ad-hoc. Professor doutor José Francisco de Oliveira. João Batista da Costa, presidente do PCdoB. Vera Lopes, presidente do COMPIR. Gisélia Bittencourt, membro do PCdoB. Solicitamos aos componentes da mesa que tomem seus assentos, por favor. Anunciamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades, representantes e personalidades que se apresentaram a este cerimonial. Maria Aparecida Mota, esposa do vereador Emerson Osasco. José Vitalino, Zé do Coco, pai do vereador. Carlos Aparício Clemente, vereador da 10ª legislatura. Deise Ventura da Silva, secretária executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. André Alexandre, presidente da UNEGRO. José Reginaldo Máximo, presidente da Associação do Jardim Bonança. Alfredo Oliveira Neto, presidente do Congresso Nacional Afro-Brasileiro, CNAB. Anunciamos agora os nossos homenageados da noite. Tiago Soares Fonseca, Valdemir Martins da Luz, Ana Carolina da Silva, Paulo Rogério de Oliveira, o seu Paulo é coordenador do Movimento Negro Unificado Osasco. Carlos Eduardo Cândido, Eudes Miranda de Jesus, Amanda Vieira, Domício de Jesus Neto, Mônica Regina de Oliveira, Vanusa Marcelo, e o nosso professor doutor José Francisco de Oliveira.
Neste momento, convidamos o senhor proponente e presidente neste ato, o nobre vereador Emerson Osasco, para realizar a abertura oficial e prosseguir com os trabalhos dessa sessão solene. Senhoras e senhores, boa noite. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. Declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus e os orixás, iniciando assim os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional, o hino do município de Osasco, e, em seguida, o hino à negritude. Osasco cantando a história.
esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, de mãos dadas, cultura e raças se embalaram no mesmo querer, e do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco, Osasco brilha nos corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Sob o céu cor de anil das Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. É uma imagem de luz que em verdade traduz a história do negro no Brasil. Este povo em passadas intrépidas, entre os povos valentes se impôs, com a fúria dos leões, rebentando grilhões, aos tiranos se contrapôs. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Levantado no topo dos séculos, 1000 batalhas viris sustentou. Este povo imortal que não encontra rival na trilha que o amor lhe destinou. Belo e forte na tez cor de ébano, só lutando se sente feliz. Brasileiro de escola, luta de sol a sol para o bem de nosso país. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Palmares, os feitos históricos são exemplos da eterna lição que no solo tupi nos legara Zumbi, sonhando com a libertação. Sendo filho também da mãe África, Aruanda dos deuses da paz. No Brasil este axé que nos mantém de pé vem da força dos orixás. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas
Saibamos guardar estes símbolos de um passado de heróico labor. Todos numa só voz bradam nossos avós: viver é lutar com destemor. Para frente marchemos impávidos, que a vitória nos há de sorrir. Cidadãs, cidadãos, somos todos irmãos, conquistando o melhor por vir. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Continuando a nossa sessão solene em comemoração ao Dia da Consciência Negra, solicito à senhora secretária que proceda à leitura do edital número 62 de 2024 e da Lei 5.146 de 2021. Edital número 62 de 2024. Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a realizar-se no dia 19 de novembro de 2024, terça-feira, às 19 horas. No plenário Tiradentes, situado na Avenida dos Autonomistas, 2607, Centro, atendendo à Lei número 5.146, de 2021, por solicitação do vereador Emerson Osasco. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 14 de novembro de 2024, Carmônio Gonçalves Bastos, presidente. Muito obrigado, nobre secretária. Continuando, eu solicito, na realidade, eu convido que a senhora Gisélia Bittencourt, membro do PCdoB, faça o uso da sua palavra e deixe a tribuna à sua inteira disposição por 5 minutos. Pode. Essa cadeira está grande, né? Ó, gente, o que é isso? Boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar a mesa e ao plenário em nome da figura do Zé do Coco, que é um símbolo de resistência. E eu quero aqui dizer que o 20 de novembro nós não comemoramos, nós celebramos, porque o 20 de novembro é o marco da nossa resistência, a resistência dos nossos ancestrais. Por que que nós não comemoramos o 13 de maio? Porque o 13 de maio é um proforme, foi só para agradar a Europa, foi só para agradar a pressão que estava sobre o Brasil para a libertação das pessoas escravizadas, porque o 13 de maio, ele não nos libertou. Até hoje, nós sofremos
ainda com uma nova modalidade de escravidão. Após a libertação, a assinatura da Lei Áurea, em 1888, 3 anos após, Emerson, foi criada a lei da vadiagem. Na verdade, foi criminalizada a vadiagem no Brasil. O que é a vadiagem? Hoje a gente tem um sentido pejorativo da palavra vadiagem, mas naquela época era simplesmente alguém que tivesse ocioso na rua ou jogando capoeira. E quem eram essas pessoas que estavam ociosas naquele período? Eram os negros, que estavam ociosos, porque após a abolição da escravatura no Brasil, não houve reforma agrária, não houve um projeto de política pública de inclusão social, não tinha uma legislação, regulamentação trabalhista para que essas pessoas pudessem trabalhar. Eles foram libertos de uma forma apenas proforme. Era só para agradar alguém e para acabar com a pressão que havia sobre o Brasil. E essas pessoas foram para as margens da cidade porque não podiam ficar nos grandes centros. E a gente vê o reflexo dessa desigualdade e dessa falsa libertação até os dias de hoje. Porque, se nós olharmos para as nossas comunidades, e não vamos muito longe, aqui em Osasco, quem são as pessoas, ou a grande maioria, que está nas periferias, sem saneamento básico, sofrendo com as enchentes, sem moradia ou com moradia precária? É a população negra. Quem são as pessoas que estão no mercado de trabalho com salários baixíssimos? É a população negra. E, para nós, mulheres, isso é ainda mais difícil, porque a mulher negra ela ainda ganha 30% a menos do que o homem negro no nosso país. E a nossa juventude? O que dizer da nossa juventude? A gente tem um projeto de educação no nosso Estado e no nosso país que quer tirar. Aqui em Osasco, a gente pode falar muito bem sobre isso, que tira a verba da educação e investe no sistema carcerário. E quem é a população que está indo para o sistema carcerário? É a nossa população preta. É o nosso povo que está lá. Não tem acesso à educação, não tem qualidade de vida, mas tem um prédio, tem uma prisão. E a prisão não é só dos nossos corpos, é das nossas mentes também. É a manipulação do nosso povo. Quando a gente vê uma população negra, ou parte dela, digamos, uma minoria dela, votando num projeto fascista, não é que ele seja igual, ele foi manipulado para isso. E nós precisamos trazer o nosso povo preto para o protagonismo novamente da história do nosso país. Nós precisamos contar a história do nosso povo sobre a nossa visão, com a nossa versão. Nós estamos cansadas e cansados de que os brancos contem a nossa história. Emerson, pouca gente sabe, eu sou de origem quilombola. A minha mãe faz parte de um quilombo hoje ainda, lá no Maranhão, no interior do Maranhão. É resistência. Há pouco tempo, sofreu graves ameaças de morte. O clima foi bem difícil lá para nós, porque a gente ainda enfrenta tudo isso, o coronelismo ainda habita em nosso país. Então, nós precisamos continuar resistindo, continuar fazendo sessões como estas, e nós precisamos continuar lutando para que a gente tenha política pública de inclusão e que nós possamos ser reconhecidos como seres humanos, coisa que nós não somos no nosso país ainda. Eu posso falar que eu não sofro o mesmo racismo que o Emerson sofre, que o professor sofre por conta da cor da minha pele, que é mais clara. Mas eu ainda estou dentro de um racismo estrutural que me afetou profundamente, e eu quero ainda pedir desculpas para vocês, porque eu sei que talvez muitos pensem que este não é o meu lugar de fala, mas é. É porque eu também sou resistência, eu também, os meus passos, os meus ancestrais vêm de longe. Boa noite a todos e bom trabalho. Muito me orgulha de ouvir as palavras fortes, poderosas
de resistência aqui da Gisélia, uma mulher que sim tem espaço, tem voz, tem legitimidade, né? E onde a sua mãe também tem a nossa solidariedade pela luta. E é importante a gente trazer a história para dentro dos atos, dos locais, dos cenários de discussão. Porque é justamente assim, trazendo informação, através da história, através dos nossos antepassados, que a gente vai conseguir abrir os horizontes de outras pessoas para que elas vejam também que elas pertencem a esse local e que somente juntos e unidos a gente vai conseguir acabar com essa questão totalmente grotesca, que é o racismo que mata milhões de pessoas no mundo todos os anos. Continuando, eu quero convidar o professor Dr. José Francisco de Oliveira para fazer uso da palavra. A tribuna está à sua disposição por 5 minutos. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu vou começar fazendo minha descrição. Então, eu sou um homem negro, meu cabelo é como os Rastafaris usam. Hoje estou usando uma bata africana, uma calça bege e um sapato. É muito complicado em 5 minutos, eu vou tentar, né? Porque, apesar de ter sido homenageado hoje, você poder ouvir o hino do meu pai, o professor Eduardo de Oliveira, o hino da negritude, que eu cresci a vida toda, ele cantando esse hino, ele remontando esse hino, e depois que esse hino foi aprovado, ele já estava no Orum. E foi uma das homenagens mais lindas que eu participei em Brasília, uma organização do CNAB, nacional, Vicentinho, enfim, é difícil falar os nomes. Então, fomos lá para Brasília, aí eu percebi a dimensão do professor Eduardo. Se hoje eu sou o professor doutor, o primeiro professor doutor negro do Instituto Federal, professor titular, quer dizer, eu cumpri todas as regras, né, para chegar no fim da carreira, e já entrei no Instituto Federal como um homem negro e rasta, porque eu vinha de uma luta do movimento negro, eu vinha de uma luta do meu pai. Em 78, quando o movimento negro unificado foi lançado, eu não estive lá, mas eu estava vivendo todo aquele processo. Aí fui pesquisar qual foi o papel do professor Eduardo. Ele foi na delegacia pedir autorização para aqueles jovens, entre ele Milton, sim, vários, não vou conseguir lembrar todos assim, né? Mas o Milton, por ser o presidente do MNU, ele era os mais velhos. Ele esteve lá na delegacia para o primeiro movimento, depois da ditadura em céu aberto, que foi o movimento negro unificado em 78, tem que ser muito valorizado, porque se hoje nós temos uma democracia, essa democracia começou lá na escadaria do Municipal, com o movimento negro unificado. Esse ano está sendo muito maravilhoso, né? Os orixás estão me abençoando de uma forma muito gratificante. E eu quero compartilhar com vocês. Estou chegando do continente africano, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, faço parte do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e fui selecionado, junto com 17 pesquisadores negros, a fazer uma imersão no continente africano. Foi uma das coisas mais maravilhosas. Sou professor de engenharia há mais de 15 anos dentro do Instituto Federal. Eu nunca tive mais de 3 alunos negros. Eu nunca tive mais de 3 alunas negras numa turma. Quando eu chego em Moçambique e vou entrar na Universidade de Punguê, ao norte, e vou dar aula para 45 negros engenheiros, na parte da manhã, mais 30 engenheiros negros, à noite, eles não sabiam a dimensão da minha emoção. Porque eu falei, se nós estivéssemos no Brasil, nós seríamos presos. Seríamos presos, literalmente presos. Além dessa emoção, eu tenho que falar que essa viagem não foi uma iniciativa do Instituto Federal de São Paulo. Foi uma iniciativa de um companheiro, Adelino, muito amigo de Erondina, que passou uma verba para o Instituto Federal distribuir para esses 17 pesquisadores.
as meninas da nossa coordenação sofreram tanto que todo mundo perguntava: o que vocês vão fazer lá na África? Pô, vocês podiam ir para a Europa, podiam ir para tanto lugar, para o Japão, para a Ásia. Por que vocês foram para a África? O tempo todo. E amanhã, no dia 21 de março, que é dia que a gente vai comemorar o mês da consciência negra no Instituto, a gente vai mostrar o que nós fomos fazer lá. Nós fomos lá retomar o elo perdido da destruição que eles fizeram conosco. Nós fomos lá para aprender um pouco da história, pois Moçambique ficou sob o jugo do povo português até 1975. Eles são livres há mais de 50 anos apenas. A gente tem ideia disso? Nós já estamos nessa luta, a luta de zumbi já faz 329 anos. Então, você ter ido para o continente, ter esse contato, foi isso que nós fomos fazer lá. Nós fomos fazer lá saber que hoje lá, é bom que todos saibam que Moçambique está em guerra. Mas a Rede Globo não vai falar isso para vocês. A guerra que interessa para eles é a guerra da Ucrânia. É a guerra de brancos. Quando os nossos irmãos negros estão sofrendo por uma questão política interna, eles não informam a gente. Então, eu vou fazer uma live com 2 professores que eu tive o prazer de conhecer lá. Então, eu vou falar para o pessoal do Instituto, isso que eu fui buscar lá. Eu fui buscar os meus irmãos de lá, que estão lá dando aula. Teve uma greve que foram os professores de Moçambique que foram enfrentar a polícia lá. Isso eu falo para os meus alunos. Quando você sai com um diploma de honra e mérito de ter dado aulas em 2 universidades do continente africano, é uma realização. Agora, é a minha primeira homenagem, né? Quer dizer que eu também tenho uma trajetória de luta. Trajetória de luta, claro que meu pai me conduziu nisso, mas eu parti para a parte cultural. Eu fui fundador do grupo Bandalá, que é um grupo de canto e dança e percussão afro. Nós ensaiávamos no Peruche, ali na Casa Verde, na Mocidade. Esse grupo foi desfazendo. Hoje, acho que vocês conhecem o grupo Eluobá de Mim. As meninas que estão lá no Iluobá, as fundadoras, começaram conosco. Então, hoje, você poder falar que o Iluobá de Mim tem 20 anos. Hoje, se a gente falar que o Ileaê tem 50 anos, é muita luta, é muita resistência. E o professor Eduardo fez parte disso, e eu faço parte disso dentro do meu Instituto Federal de São Paulo, sendo um professor negro antes das cotas. Fazíamos debates sobre as cotas lá dentro, assim. Você imagine uma escola de branco, feita para branco, com os professores brancos, todos eram contra. Dizendo que, nossa, o nível da escola vai cair, onde já se viu cotas. E o mérito? Mérito, como a minha amiga falou ali, de ter nos jogado a vadiagem. Se hoje eles dão grana para o presídio, porque é lucrativo para eles, são os brancos que tomam conta do presídio. Eles não vão querer, o medo deles é ver a gente no banco da universidade, pensando. E é isso que eu falo para os jovens, temos que fazer esse enfrentamento, temos que ir para as universidades, temos que provocar novas teses. A gente tem que falar para os professores que eles tiveram uma formação falha, uma formação eurocêntrica, que não pensaram no continente africano. Quando diz que os negros foram escravizados, mentira. Fomos reis, rainhas, pensadores, médicos, físicos, agricultores. Todo esse povo europeu foi beber lá na África, que eles chamam de Egito. Mas o Egito faz parte da África. Então, esse obscurantismo que eles fazem é para que a gente não faça isso hoje. Não temos um vereador, Emerson, aqui, trazendo os militantes jamais, os militantes antigos para dentro da escola, para dentro da universidade, para dentro da Câmara Municipal. O enterro do meu pai foi na Câmara Municipal de São Paulo, por ter sido vereador em 1958, ano que eu nasci. Então, eu resumo a trajetória de meu pai em décadas. Então, em 58, ele foi o primeiro vereador negro na Câmara Municipal de São Paulo a ocupar a tribuna e lançar um discurso para os movimentos africanos, que ele não teve a oportunidade de conhecer. Mas, 10 anos depois, em 1968, ele esteve nos Estados Unidos, em contato com o Dr. Martin Luther King. Não foi possível
em função da violência daquele Estado. O Dr. Martin foi assassinado, mas ele tem uma carta maravilhosa de agradecimento dos livros, porque ele é também poeta, que o professor enviou para ele. Em 78, como eu comentei no início, ele foi fundador do Movimento Negro Unificado. Está na ata. Os pesquisadores têm que ir lá ver qual foi a ata do Movimento Negro. Está lá, professor Eduardo. Em 2012, ele lança o livro Quem é Quem na Negritude. Né? Eu acho que foi um pouco antes. E, quando ele falece, o hino dele se torna uma lei federal, para ser tocada nos eventos do povo negro, como aconteceu isso hoje aqui, que me emocionou muito. O hino do professor tem que ser tocado nas escolas. Nós, educadores, professores, atuantes no meio, temos que levar o hino do professor, porque ele conta a história de Zumbi, ele conta a história do povo preto. História essa que são negada para os jovens. Sou muito feliz por estar no NEABI. A semana passada, por favor, me dê o tempo, nós fomos fazer uma formação, porque agora estou trabalhando no acolhimento, porque eu trabalho com as bancas de heteroidentificação. Relembrando, as bancas de heteroidentificação é a que a gente seleciona quem é e quem não tem direito às ações afirmativas. Entre elas é a cota. Então o pessoal fala, nossa, é tão difícil, né? Ai, será que é? O pessoal, pô, chama a rota. Vai no shopping, fica vendo quem que eles perseguem. Pergunta para aqueles pais que ficam tranquilos quando o filho... Eu tenho um filho de 18 anos, alto, rasta. Toda vez que ele sai, a gente fica preocupado. Estamos atuando. Fomos lá no sul de Minas, uma menina chorou, porque outra menina branca ofendeu ela, ela pensou em se matar, uma menina de 15, 16 anos. Pensou em desistir do curso. Mas não, ela estava lá e vai falar que a cor da pele não quer dizer nada, ela vai ser melhor, que todo mundo, nós fomos lá para dar apoio. Então, a luta do meu pai envolve a minha luta. E essa luta é uma luta do movimento negro. Estou extremamente feliz por esse convite, dessa homenagem, minha primeira homenagem fora. Dentro do NEABI, eu já tinha sido homenageado no primeiro projeto de educação antirracista que teve dentro do Instituto Federal, que também não foi verba do governo federal, foi algumas pesquisadoras nossas que escreveram para o CERT, e fizemos a primeira educação antirracista dentro do Instituto Federal de São Paulo. 300 pesquisadores responderam, 198 fizeram o curso, dizendo assim, ó, existe racismo aqui dentro e precisa ser denunciado. Não vamos tolerar mais aluno desistindo do curso técnico, deixando de ser engenheiro, deixando de ser médico, deixando de ser as profissões valorizadas por causa do racismo. E estamos fazendo essa luta. A semana passada também tive um encontro do nosso núcleo em Salto, onde a gente está fazendo o protocolo contra o racismo. Os casos de racismo dentro da universidade são tantos que a gente está fazendo um protocolo. A hora que você sofrer racismo, seja ele estudante, servidor ou professor, como você tem que proceder? Tem que proceder assim como eu e uma amiga minha, Gisele, tivemos no Instituto Federal. Toda vez que tem algum caso lá, por estar lá há muito tempo, falou, professor Ferreira, vem resolver o caso, vem resolver, e nós fomos lá. Aí, no meio da nossa formação, falando daquela coleção Racismos Plurais, de Djamila, sentado em roda, um jovem, aquele que nós fomos fazer a formação, por causa dele, ele pegou e colocou macacos em roda, e passou no WhatsApp da turma. Então, ficou aquele desconforto, porque os jovens estavam adorando a nossa formação. Porque uma hora eu perguntei assim, alguém já sofreu racismo? Aquele silêncio. Alguém já viu alguém sofrer racismo? Um monte viram. O que mais dilacerou foi que um menino, estudante de eletrônica, estava voltando nele, o amigo dele preto, o guarda parou os dois e deu um chute na bolsa dos eletrodos do jovem. Este jovem não conseguia mais ir para a escola sozinho. Ele tinha que ir com o pai. Então, qual que é o nosso papel antirracista? Qual que é o nosso papel nessa luta? Por exemplo, na quarta-feira nós vamos ter a primeira marcha de Peruíbe lá. É a 8ª da Baixada Santista, mas a primeira de Peruíbe. E eu faço de um grupo
cultural antirracista, formado com a maioria dos brancos. Mas nós temos um papel de cantar a nossa cultura, de ir nas escolas, de fazer a formação, de fazer o enfrentamento da luta. Então, nós temos um papel que acho que todo mundo já conhece essa história do negro, que essa história foi obscurecida, graças aos nossos jovens intelectuais que entraram por cotas, hoje são professores, hoje estão falando a verdade nos bancos da universidade. Então, nós temos um papel toda a sociedade. Se presenciar racismo, tem que denunciar. Lá nós estamos criando um protocolo. Vamos fazer um PAD, mas vamos para a delegacia. Porque racismo é crime. E crime tem que ser tratado na delegacia, não é dentro de uma universidade. Então, são esses dois pontos. Pessoal, eu estou muito feliz. Então, eu não preparei um discurso, a gente vai falando. O professor gosta de falar, né? E se deixar, a gente vai falando. Mas, assim, estou assim, muito esperançoso de ver o trabalho que o Emerson está fazendo. Estava faltando vereador do movimento negro. Estava comentando com meu amigo, não tem, em São Paulo a gente não tem um vereador, esse é o vereador do movimento. Bom, vamos falar com o Emerson, aqui o pessoal sabe, tem que falar com o Emerson. É um peso muito grande para ele, claro que é um peso muito grande, é por isso que o pessoal dos movimentos negros tem que se ajudar, tem que se organizar, tem que fazer encontros, para que a coisa avance. Nós avançamos, mas agora precisa fazer a garantia das nossas conquistas. Um feriado nacional, que era uma luta lá da Frente Negra, que era uma luta do pessoal FECONESU. Alguém já ouviu falar do FECONESU? Festival Comunitário Negro. Eram as teses do FECONESU. Foi colocado na Constituição de 88, aonde conseguimos dizer assim, não vivemos numa democracia. E a partir daí, teve que ter ações, e aí que vem as leis 10.639, 10.651, perdi os nomes, que impulsionaram a nossa luta. E vocês, jovens, não podem parar agora. Temos que permanecer, os brancos e os não brancos. A luta, o racismo não é criado pelo povo preto, retinto como eu. Essa doença vem dos brancos, é ele que nós temos que tratar. E vamos tratar com veemência, vamos tratar na delegacia, vamos tratar nos meios sociais, vamos procurar as nossas autoridades, como é o Emerson. Quer dizer, temos um papel também para auxiliar o nosso amigo Emerson aqui. E isso cabe a nós. Então, muito obrigado, estou extremamente feliz com essa homenagem, e espero que, na próxima vez que vier aqui, espero voltar, eu quero ver o quadro do Emerson ali como presidente dessa Câmara. É o mínimo. É o mínimo. Agora, para fechar mesmo, quando você entrar num lugar e não vê pessoas negras, ali é um ambiente racista. Esse é o seu olhar, é o meu olhar, é o olhar de quem quer uma democracia racial. Muito obrigado, boa noite. Antes de prosseguir, eu quero anunciar a presença da diretora de combate ao racismo e intolerância religiosa da CEPIR, a Alexandra Pontieri, uma grande mulher, lutadora, guerreira, defensora do nosso povo, muito feliz de ter sua presença aqui, viu? E muito elegante, novamente. Já tive a oportunidade de falar, falou novamente. Professor, maravilhoso ouvi-lo, maravilhoso mesmo. Professor, tem tanta coisa, gente, para falar para nós, para que a gente beba na fonte, igual ele falou que foi beber na fonte. É importante a gente ter essa fonte de conhecimento, de história aqui, para que a gente possa beber da fonte. Porque em uma hora, em um dia, em um mês, em um ano, a gente ainda não consegue absorver. É muita história. E o importante aqui salientar a forma que a gente conheceu o professor. Na realidade, eu conheci ele hoje aqui, mas quem conheceu ele foi a Regiane, que trabalha com a gente,
quando nós estávamos em campanha, e aí ela pegou, conversou com ele, falou sobre os trabalhos, e o professor foi muito direto e reto, falando assim para ela: preto vota em preto, preto luta por preto. E isso daqui é uma coisa que me marcou muito. E a Regiane me contando toda essa história, falei: não, Regiane, vamos trazer ele para a homenagem aqui, porque a gente precisa conhecer, e não só a história dele, porque antes dele ter essa história, poder se tornar professor, poder se tornar doutor, o pai dele foi professor e, posteriormente, foi vereador, o primeiro vereador negro da história da cidade de São Paulo. Foi o vereador que hoje colocou no Brasil inteiro essa lei federal do hino à negritude, o qual a gente pôde aqui junto louvar, cantar, honrar os nossos antepassados que tanto suaram, sangraram, para que hoje a gente pudesse estar aqui, com essa sala repleta, essa Câmara Municipal da segunda cidade mais rica do estado de São Paulo, lotada de pessoas negras, de pessoas brancas antirracistas, que lutam pelo direito à sobrevivência e à vida em igualdade de todos nós. Então, professor, prazer. Muito obrigado pela sua história e muito obrigado pela história do seu pai. Continuando, eu quero também chamar aqui o João Batista, que é presidente do PCdoB da cidade de Osasco. Presidente, o senhor tem 5 minutos e a tribuna à sua inteira disposição. Muito bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimentar aqui os componentes da mesa, na pessoa do vereador Emerson, cumprimentar todos os homens, na pessoa da Gisélia, da Vera e da Elke, cumprimentar todas as mulheres. Trazer aqui um abraço especial do Gilberto Almazão, Ratinho, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, ao qual sou secretário-geral lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Um abraço a meus amigos dos metalúrgicos que estão por aqui. Cumprimentar aqui o Alfredo, presidente da CNAB, e o André, que é presidente da UNegro. E um cumprimento especial também aos meus amigos do PCdoB, que estão por aqui, ao qual eu estou presidente. E um cumprimento especial aos homenageados de hoje, aqui. Parabenizar o Emerson por mais uma iniciativa, né? E trazer um abraço do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e da deputada estadual Leci Brandão, do PCdoB de São Paulo. Mandar um abraço especial para você. Bem, gente, o hino já diz, né? Somos todos irmãos, né? Não é isso? Estava no hino, somos todos irmãos. Não parece, né? Porque irmãos excluídos, né? É a história do estamos todos no mesmo barco, só que alguns têm bote e outros não, né? O negro é assim. O negro é assim na fábrica, no dia a dia, na vida. Vira e mexe, tem uma bala perdida na periferia. Pega quem? Via de regra o negro. Por que será? Tem que pegar sempre o negro na periferia. Não pega, dificilmente pega um branco. Tem que pegar o negro. Ora, a abolição da escravatura no Brasil faz muitos anos. Mas a vida cotidiana do negro brasileiro hoje mudou muita coisa? Será que mudou muita coisa? Então, de fato, parabenizar o Emerson pela essa iniciativa. E um cumprimento especial ao meu amigo Manguinha aqui, que foi dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco por mais de 30 anos, né, Manguinha? Né? Fomos dirigentes muitos anos, e o Manguinha saiu agora, mas continua metalúrgico do mesmo jeito, e tem um trabalho, assim como todos têm aqui um trabalho. Agora, é estranho, porque todos têm um trabalho, mas precisava ser negro para fazer esse trabalho? Não, somos, de novo, irmãos. Temos que ter espaço igual, o negro, o branco. Mas, lamentavelmente, não é assim que funciona. Felizmente, o Lula reconheceu, ano passado, o dia que... Aí tinha uma cidade que dava, outra não dava, uma cidade era feriado, outra não é, que, na verdade, amanhã para a gente não é um feriado, né? Amanhã é um dia de luta, porque nós precisamos lutar todos os dias. Nós precisamos fazê-los entender
que o negro é capaz. A lei de cota é importantíssima. Tem alguns estudos por aí que, primeiro, olha, não vamos ter lei de cota porque eles são, eu ia falar um palavrão, mas não vou falar, não, menos inteligentes. Pelo contrário, o estudo diz, olha, são mais inteligentes, mais dedicados, se aplica mais, até porque a cobrança vem, né? Ora, ninguém quer abrir espaço. Ninguém quer abrir o espaço para o negro. Porque a cor da pele, só por causa da cor da pele, não podemos ir por aí. Então, temos que nos manifestarmos, cobrar igualdade de condição para o negro, para a negra, para o homem, para a mulher, porque, infelizmente, tem vários segmentos da sociedade que o branco sempre está à frente. Cultura nossa, precisa mudar a cultura brasileira, precisa mudar a cultura. E o respeito ao negro, fundamentalmente, importantíssimo para que nós tenhamos cada vez mais, um país mais solidário e mais igual para todos. Fundamentalmente é isso. Mas parabéns mesmo pela iniciativa, mais uma, né? Pela iniciativa, e bom trabalho a todos. Valeu, gente. Muito bom ouvir as palavras do nosso presidente, né, o João Batista, que vem da luta sindical, que a grande maioria é formado dos trabalhadores do chão de fábrica, de pessoas negras, que lutam para ter dignidade, estar junto com a sua família, através de condições de trabalho digna, que respeite as pessoas, para que as pessoas possam, sim, ter qualidade de vida e, através do seu esforço e a sua luta, levar o sustento para dentro de casa, para formar novas pessoas, cidadãos e cidadãs que possam ocupar espaços de poder cada vez mais na nossa cidade. Porque quando se fala de cota, igual o nosso presidente falou, a gente não está falando de algo que é dado ou alguma coisa que vai servir como uma rodinha para que alguém que não saiba andar de bicicleta. Não. A gente está dizendo de oportunidades iguais. Porque cota sempre teve para a elite burguesa, mas para a população pobre, preta, periférica, nunca teve. O que teve sempre, na realidade, é a violência do Estado, é a exclusão social, a falta de oportunidades. E é muito importante que, nesse local aqui, a gente esteja tão bem representado de tantas pessoas que formam a sociedade na base. Obrigado, presidente. Quero convidar também para fazer uso da palavra a Vera Lopes, que é, além de ser minha amiga, é presidente do COMPIR, Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial. Vera, a tribuna está à sua inteira disposição por 5 minutos. Boa noite a todas, a todos, em nome do meu vereador Emerson Osasco. Como é bom a gente poder estar neste espaço. E o dia de hoje, um dia muito emblemático, né? Que, por alguns anos, o nosso símbolo foi, posso dizer, cooptado. E hoje, dia da bandeira nacional, a gente precisa resgatar a importância do nosso hino, que a gente ficou aqui olhando, a felicidade da gente poder cantar o hino nesse espaço, da gente poder ver a bandeira sem medo de ser feliz. E eu fui apresentada como presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Então, de uma forma muito especial, quero cumprimentar aqui as pessoas que fazem comigo acontecer este movimento do COMPIR no município de Osasco. Peço licença ao nobre vereador, a toda a mesa,
mas a gente gostaria que conselheiras e conselheiro ficassem de pé, porque conselho é um espaço de democracia. De democracia. É um espaço de luta. Então, temos que resgatar a importância dos conselhos. Obrigada, companheiro Valdemir e companheiras doutora Mônica, Cidinha Dória e Alexandra Portieri. Que bom a gente estar aqui olhando para tanta gente que acreditam no poder público a partir do legislativo. E a gente sabe, como já foi dito aqui, que para ocupar essa tribuna é uma luta. E por que estamos aqui? 20 de novembro, Zumbi, o guerreiro. E podemos dizer que o nosso vereador é um guerreiro, porque com mais de 400 candidatos, com dinheiro, ele conseguiu retomar o seu espaço nesta Câmara. Enquanto conselheira, qual é a função de um conselho no município? Primeiro, quem não conhece a importância, a história dos conselhos de direito, que é um espaço democrático, é um instrumento de luta por políticas públicas novas e para que aquelas que já estão aprovadas sejam cumpridas. Então, a importância dos conselhos precisa ser resgatada no nosso município, porque a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm de entender que alguns espaços são espaços de luta por direitos, são espaços de luta para a garantia do povo, que o tempo todo a sociedade não negra quer dizer que somos uma minoria. Como minoria, se somos mais de 55% da população. E o que a gente tem é aquilo que o professor falou, uma desconfiança de negros votar em negro. Porque o Brasil, pela forma como foi colonizado, então, a impressão que dá é que eu tenho que votar em alguém que tem dinheiro, em alguém que é rico, em alguém que não é negro, para que ele possa me apadrinhar. Ao invés de lutar para garantir que as políticas, que as leis sejam cumpridas. Olha só, em 2011, a Erundina já falava do feriado de 20 de novembro. Aqui em Osasco foi uma luta muito grande, que o vereador Emerson conseguiu que aqui fosse votado nesse plenário o 20 de novembro como feriado, em plena pandemia, né, Emerson? 2021, foi aprovado. A gente nem pôde gozar um pouquinho o feriado, porque estávamos em plena pandemia. E, de repente, o que temos nesse ano? Feriado nacional. E hoje, num espaço de beleza, eu falei, amanhã vocês vão trabalhar? Ah, vamos. Um feriado que nem sei por quê. E a pessoa era negra como eu.
Então, nós precisamos conhecer a nossa história. Ela não tem culpa, porque eu não sabia nada do continente africano, nem na primeira e nem na segunda faculdade. Eu fui buscar. Então, hoje, nós temos as redes sociais que, de repente, nós precisamos utilizar de uma melhor forma. Se a escola não ensina aquilo que exige a Lei 10.639 e a 11.645, nós temos que exigir que essa lei seja cumprida. Vamos ensinar as nossas crianças e os nossos jovens a pesquisar sobre a nossa ancestralidade, sobre a história do povo negro que foi arrancado do continente africano para viver aqui, trazendo seus saberes, mas vivendo de uma forma escravizada. Então, a gente precisa lutar por políticas públicas. Aqui na Câmara tem uma comissão que diz que é uma comissão que trabalha as questões raciais. A gente tentou várias vezes conversar com essa comissão, que eu espero que no próximo ano a gente consiga se aproximar e fazer com que essa comissão, vereador, faça realmente um diálogo com a comunidade, porque é o que não tem neste município, é um diálogo do legislativo, com algumas exceções, no teu caso, de conversar com a comunidade fora do período eleitoral. Então, nós precisamos exigir isso. Outra coisa que a gente precisa saber, que está em processo de encaminhamento, é a proposta de cotas raciais para o serviço público, para os concursos públicos, que haja cotas raciais. E a história de cotas, o professor aqui já adiantou, ela vem de muito longe. E se você não precisa, se eu, Vera, não preciso, nós precisamos lutar, unir nossas forças para que este projeto, que vai chegar aqui na Câmara, ele seja aprovado. A gente precisa de cotas no município de Osasco, no serviço público. E depois que isso for aprovado, a gente precisa lutar para que nos cargos do pódio nós possamos ter gente como eu, como você, como pretos e como pretas, que tem inteligência e pode ocupar o lugar primeiro do pódio, vamos dizer assim. E essas pessoas que estão aqui homenageadas, que bom, Emerson. Eu já fiz parte também desses homenageados. Tenho lá a minha placa com muito orgulho. Então, a gente pede aqui que a gente comece a rever um pouco a nossa proposta política no município. É bom estar aqui. Eu, por exemplo, conheci o teu pai de andar junto de braços dados, professor Eduardo. Ele fez com que a gente tivesse consciência de negritude. O que é comemorar 20 de novembro? O que é ter pertencimento racial? Então, a gente fica falando, às vezes, muita coisa, repetindo o que um, que o outro diz.
o racismo é estrutural, é institucional, mas vamos buscar saber um pouquinho. E aí a gente vai trazer princesas como essa que está aqui. As crianças, os jovens vão ter orgulho de se identificar como negros, como negras. Mas, para isso, precisamos lutar por políticas públicas, principalmente na educação, que é minha área. Muito obrigada. Muito bom ouvir a Vera, que vem fazendo uma luta muito grande na nossa cidade, juntamente com o Conselho. É importante a gente exaltar a luta dessas mulheres que vem fazendo muita, e dos nossos homens também, que vem fazendo muito pela nossa cidade, pelo nosso povo, para que a gente tenha uma cidade antirracista e que as políticas públicas sejam realmente efetivadas. Antes de prosseguir, eu quero anunciar aqui a Eliana, que é diretora de ações afirmativas da Serpir, né, que está aqui. E também já foi informado pelo cerimonialista, mas eu gostaria de falar também, que é a secretária da Serpir, a Deise Ventura, que está aqui também. Né? Muito obrigado, meninas, pela presença, viu? Continuando, eu solicito que a senhora secretária assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Nobre vereador Emerson Osasco, a tribuna está à sua inteira disposição. Muito obrigado, presidenta. Antes de começar, eu quero saudar a todos que nos assistem pela TV Câmara, que estão aqui hoje. Quero saudar a mesa, quero saudar o professor José, professor doutor José, a nossa presidenta aqui, a Elke, que também é presidenta da rede, o presidente João, que é presidente também do PCdoB, a Vera, que é aqui do Compir, a Gisélia, maravilhosa. E quero saudar aqui todas as mulheres, na figura da minha esposa, a Maria Aparecida, mais carinhosamente chamada de Cida, né? Dizer que eu te amo. Garantir uma. Quero saudar os homens também, na figura. Quero saudar os homens também na figura do meu pai, Zé do Coco, que está aqui. E quero saudar a todos vocês que estão presentes, porque hoje essa sessão solene não está acontecendo por minha causa, ou por causa isolada de um ou de outro, mas sim pelo coletivo, por nós. Dizer para vocês que tudo isso que está aqui hoje é porque vocês ajudaram a construir. Não foi eu sozinho nós não fazemos nada, nós só fazemos aquilombados em conjunto, lutando. Né? Então, quero saudar todos os nossos homenageados que aqui estão, dizer o quanto vocês são importantes para mim, o quanto vocês são importantes para a nossa história, o quanto vocês são importantes para o futuro da nossa cidade. Homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, que vêm fazendo uma luta muito grande e que vêm contribuindo para que o futuro da nossa cidade seja mais humano, mais solidário, mais perfeito, porque é somente com a participação de cada um de vocês que isso vai acontecer. Osasco, como muitos dizem, ela não é o que parece ser. A cidade de italianos, de descendentes italianos. Osasco, ela foi construída por muitas pessoas negras, a grande maioria. É só a gente olhar para o nosso cenário nacional que a gente vê que somos maioria na nossa cidade. Só que, como muito acontece no Brasil, a história foi apagada, invisibilizada, porque não queriam dar o valor e a devida conotação que o povo negro teve, para que hoje essa cidade seja o que é. Mas nós temos memória, temos os nossos antepassados, temos pessoas, historiadoras, que trouxeram essas histórias através de fatos. Não é uma coisa que vem da minha cabeça, mas é fatos. Pessoas que lutaram, sangraram e deram a vida para que hoje a gente estivesse aqui reunido, lutando para que o próximo, no futuro, esteja cada vez mais repleto esta casa aqui de pessoas negras legislando. E quando a Vera fala do pódio, do primeiro lugar, para que a gente tenha também na cidade
pela primeira vez, um prefeito ou uma prefeita negra, para que a gente tenha aqui na Câmara, onde os nossos convidados estavam, que é a sala de estar, mais quadros de pessoas negras, e não somente de um único negro que tem ali, mas que a gente se identifique também, que a gente seja estrategista, que a gente encontre estratégias de cada vez mais avançar nas pautas do nosso povo, para que a gente encontre estratégias para que o nosso povo cresça cada vez mais na nossa cidade, em locais de afirmação de poderes, não só na política, mas na medicina, no judiciário, em todos os lugares. Quando eu fui fazer parte do governo de transição do presidente Lula, em 2022, no final de 2022, pegaram e falaram: Emerson, você quer fazer parte do Ministério da Igualdade Racial? Eu falei: eu adoraria, mas o negro ele é bom em vários outros lugares. Então, eu quero fazer parte do Ministério do Esporte. E lá fui eu fazer parte do governo de transição do presidente Lula no Ministério dos Esportes. Porque nós não podemos aceitar que eles digam para a gente o que nós devemos fazer. Nós não podemos aceitar que o negro seja lembrado somente no 20 de novembro ou somente em novembro. Nós temos que ser lembrados a todo momento, quando entrarmos para sermos atendidos nos hospitais, nas UPAs, nas UBS, por pessoas negras que foram viabilizadas através de uma entidade classista, heterogênea, somente de pessoas brancas, mas que agora nós estamos nos formando e atendendo a nossa população, identificando que a população negra tem as suas habitualidades e tem coisas específicas, e que somente pessoas negras que hoje estão nesse lugar sabem disso e está trazendo o devido cuidado para nossas pessoas. Juízes negros, advogados negros, pessoas negras que olham para a gente não com desprezo, mas com igualdade, com felicidade. Hoje eu estava ali junto com meu amigo Eduardo Cândido, e ele me falou de ter encontrado um maître num restaurante, e da felicidade dele de ter encontrado naquele local onde só tinha pessoas brancas, uma família de pessoas negras. A felicidade dele. Isso também é felicidade para nós, porque não há demérito algum em nenhum tipo de cargo. Mas quando a gente vê locais que antes a gente era proibido, onde a gente não tinha espaço, a gente vê os nossos ocupando. E a felicidade não é porque é um conhecido nosso, ou porque é um vizinho, ou porque é um amigo, mas é porque é um dos nossos. Porque a gente se sente representado na vitória deles. Eu tenho aqui a Amanda hoje, que a filha dela passou na faculdade, uma menina maravilhosa, inteligente, e a vitória dela foi celebrada pela gente também, como de muitos outros. É importante essa vitória, porque a vitória do nosso povo é a nossa vitória. Quando eu ocupei esse espaço aqui, não pensem vocês que o racismo acabou, muito pelo contrário, ele piorou, porque achavam que esse não era o meu lugar, me olhavam dos pés à cabeça com desdenho, me perguntando até mesmo se eu era vereador realmente, se eu tinha algum documento para provar isso, se eu poderia, inclusive na pandemia, tirar a máscara para eles pudessem ver quem eu era, e se realmente eu era vereador aqui da cidade de Osasco. E quando eu chegava em lugares, em partições, eu ficava lá escanteado, porque eu nunca usei o cargo que eu fui eleito para dar a famosa carteirada. Eu simplesmente chegava da mesma forma que qualquer pessoa, e eu via o descaso. Ficava aguardando horas e horas lá, até ser atendido. E aí, quando pegavam, vieram me perguntar: olha, mas o senhor, qual é o seu caso? Não, eu sou vereador da cidade e eu vim aqui sobre apurar uma questão que aconteceu nessa unidade, seja educacional, ou seja na questão da saúde. E a pessoa: nossa, mas por que o senhor falou que não era vereador, que era vereador, que a gente atenderia o senhor mais rápido? Falei: não, é porque justamente isso, eu quero ver como que as pessoas estão sendo atendidas. E a gente não pode aceitar essa carteirada. Mas é mais difícil ainda você ficar nesse lugar e manter quem você é. É mais difícil você estar nesse local aqui e lutar pelas pessoas e não só pelo seu umbigo. É mais difícil se manter nesse lugar aqui, vendo as pressões que acontecem de pessoas que estão oprimindo o nosso povo e você ficar calado, que é o que eu não faço. E por não fazer isso, por não aceitar o convencional e lutar pela população e não só por mim, porque o bem-estar do povo é o meu bem-estar, eu fui atacado, fui hostilizado, vandalizado, inclusive ameaçado por muitas questões e dizendo que aqui eu não iria voltar. Que bobos eram eles, né? Olha nós aqui de novo, com o dobro da votação, ocupando esse espaço.
sem mudar quem nós somos, sem vender o nosso caráter e lutar pelo que é mais sagrado, que é o bem-estar do nosso povo, pela vida dos nossos jovens, por uma educação de qualidade, para que a gente tenha humanidade através do serviço público e o principal, para que a vida de todos nós seja cada vez mais valorizada, num lugar onde que a bala perdida não é perdida e encontra sempre a pele preta. Estar nesse local, lutar pela vida dos povos, da periferia, do povo negro, é um ato de amor, de resistência e humanidade. Saibam vocês que estarei sempre aqui com muita coragem para representar todas e todos. Obrigado. Convido o nobre vereador Emerson Osasco para que reassuma a presidência da sessão. Dando andamento na nossa sessão solene, eu quero convidar aqui uma artista talentosa que vai fazer parte, engrandecer ainda mais esse momento, que é a senhora Giovana Caroline da Silva de Camargo. Nome artístico, Leila Mussafir. Ela faz a dança do ventre com a música Mejance. Por favor, Giovana, pode se apresentar.
Te agradecer, Giovana. Obrigado, viu? Que apresentação maravilhosa. Bom, dando andamento, eu quero aqui convidar a senhorita Maria Clara para que, juntamente com essa presidência aqui, se posicione à frente à mesa diretora para homenagearmos as personalidades e solicito ao senhor Isaías que faça a chamada dos homenageados para que possamos entregar os certificados. Boa noite a todos. Passarei a ler as respectivas biografias dos nossos homenageados dessa noite. Para isso, chamamos à frente o senhor Tiago Soares Fonseca. Tiago Soares Fonseca é natural da cidade de São Paulo, da região de Pirituba. Tem 37 anos, é casado há 13 anos e pai de 4 filhos. Tiago construiu sua vida profissional e de sua família na cidade de Osasco. É o filho mais velho de Zelma Tranças. Junto de sua mãe, com 17 anos de idade, começou a fazer tranças como voluntário em comunidades, eventos sociais e escolas, levando um pouco de autoestima e cultura afro para as pessoas. Tiago mostra que as tranças vieram para ficar. Hoje vive literalmente das tranças e possui um salão onde trabalha com sua esposa e filhas. Tiago é um profissional apaixonado pela arte de trançar e ama ser trancista. Senhoras e senhores, recebamos com aplausos o trancista Tiago Soares Fonseca. Chamamos agora Valdemir Martins da Luz. Valdemir Martins da Luz, também conhecido como Manguinha, é natural da cidade de Esperantinópolis, Maranhão. Tem 68 anos, é casado e pai de um casal de filhos. Manguinha é bacharel em Direito e metalúrgico aposentado. Exerceu a função de diretor sindical no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região por 3 mandatos. Por indicação do sindicato, atuou em conselhos de nível estadual, sendo um deles o Conselho Estadual do Meio Ambiente, CONSEMA, por mais de uma vez. Foi conselheiro no Subcomitê Pinheiros Pirapora, que é um subcomitê do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. No município, atuou como conselheiro no Conselho Municipal de Saúde de Osasco, na Policlínica Dona Leonil Crebortolosso, Policlínica Zona Norte. Atualmente, Manguinha é conselheiro no Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONDEMA, e do Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Osasco, CONPIR. Senhoras e senhores, recebamos o conselheiro do CONDEMA e do CONPIR, o Manguinha Valdemir Martins da Luz. Convidamos para que venha à frente Ana Carolina da Silva. Ana Carolina da Silva é natural da cidade de São Roque, São Paulo. Tem 32 anos, é casada e mãe de 3 filhos. Desde os 12 anos de idade é trancista, profissão que tem prazer em desenvolver, pois é uma apaixonada pela sua ancestralidade. Carol, como assim é conhecida, é uma mulher preta que luta, representa e movimenta seu território. Senhoras e senhores, saudemos a trancista Ana Carolina da Silva. Convidamos Paulo Rogério de Oliveira,
Paulo Rogério de Oliveira é natural da cidade de São Paulo, tem 55 anos, é casado e pai de 4 filhos. Paulo é ex-sindicalista da área da saúde, atua no movimento negro desde o ano de 2003, sendo coordenador do Movimento Negro Unificado de Osasco, MNU Osasco, desde 2016. É também participante das conferências livres de saúde mental da população negra. Senhoras e senhores, saudemos o ativista do movimento negro, Paulo Rogério de Oliveira. Convidamos para que venha à frente Carlos Eduardo Cândido. Carlos Eduardo Cândido é nascido em 1978 e natural da cidade de São Paulo. É morador da cidade de Osasco há 46 anos. É casado e pai de 2 filhos. Carlos Eduardo é graduado em Master Barber pelo Conselho Nacional dos Profissionais de Beleza, CNPB, educador, palestrante, fundador da Escola Altas Horas Barber Academia e proprietário da barbearia Altas Horas Cabeleireiros. Acredita que a educação é libertadora e que as mães e os pais jamais devem desistir de seus filhos para que possamos ter um futuro melhor. Acredita também que podemos construir um mundo melhor para que possamos nos desenvolver o aspecto humano. Sua felicidade é saber que seus filhos e sua esposa seguem evoluindo no aspecto humano e profissional. Senhoras e senhores, façamos a saudação ao palestrante e educador Carlos Eduardo Cândido. Convidamos para que venha à frente Eudes Miranda de Jesus. Eudes Miranda de Jesus é natural da cidade de Ilhéus, no estado da Bahia. Nascido em 24 de dezembro de 1985, chegou em Osasco no ano de 2001, é casado há 23 anos e pai de uma filha. Atualmente é morador do bairro Morro do Socó. Eudes é apaixonado pelo Morro do Socó e, desde que ela chegou, contribui com ações sociais e atua na luta pela desigualdade social. Orgulha-se de ser homem preto e periférico. Senhoras e senhores, façamos a saudação ao líder comunitário Eudes Miranda de Jesus. Convidamos para que venha à frente Amanda Vieira. Amanda Vieira é natural da cidade de São Paulo, nascida em 23 de setembro de 1987. É casada, mãe de 2 filhas e moradora do Jardim Bonança há 37 anos. Amanda é empresária e professora. É filha de Dona Ivonete, mulher preta e professora aposentada. Sua mãe a educou e a conscientizou a ter responsabilidade de honrar suas raízes. Amanda tem muito orgulho de Dona Ivonete. A família é a sua base. Atuando como professora, recebeu a oportunidade de participar de um dos projetos do vereador Emerson Osasco e do deputado federal Orlando Silva. Projeto este que já formou mais de 1.000 alunos. Através de sua mentoria, Esmera Cherry deu oportunidade de trabalho em sua empresa Cherry, a Clínica, para novos profissionais e moradores do bairro Jardim Bonança. O objetivo de Amanda é continuar empreendendo e dando novas oportunidades às mulheres pretas. Para Amanda, receber esta homenagem hoje é relembrar as lutas dos movimentos negros que lutaram para que mulheres pretas, assim como ela, fossem reconhecidas por sua trajetória na construção da sociedade. Senhoras e senhores, façamos a saudação à empresária e professora Amanda Vieira. Convidamos para que venha à frente Domício de Jesus Neto.
Domício de Jesus Neto, conhecido como Dino, é natural da cidade de Osasco. Tem 48 anos, é casado e pai de 3 filhos. Morador de Osasco, Dino iniciou suas atividades de pixo em meados dos anos de 1989 pelas ruas de bairros de Osasco. Posteriormente, participou da primeira exposição que integra a pichação às artes plásticas. Teve sua pichação utilizada para decoração e cenário da São Paulo Fashion Week, Pub em Berlim durante a Bienal em Berlim e no longa-metragem Superada. No ano de 2016, criou a marca Streetwear Nacional, que tem como fundamento as artes de rua nos anos 90. Senhoras e senhores, façamos uma saudação ao artista plástico Domício de Jesus Neto. Convidamos para que venha à frente Mônica Regina de Oliveira. Mônica Regina de Oliveira é natural da cidade de Santo André, São Paulo, nascida em 11 de agosto de 1968. É mãe de um filho. Mônica é professora, tendo lecionado para as redes de ensino estadual, municipal e para ONGs. No ano de 2012, transformou seu hobby confeitaria em uma oportunidade para empreender e no ano de 2013 criou a marca Money Cakes. Em 2015, participou do curso Empreenda Gastronomia na Faculdade Anhembi Morumbi. Atualmente, Mônica continua estudando, aprendendo, multiplicando e dividindo seus conhecimentos com outras pessoas. Senhoras e senhores, façamos a saudação à professora e empreendedora Mônica Regina de Oliveira. Convidamos para que venha à frente Vanusa Marcelo. Vanusa Marcelo é natural da cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia, nascida em 4 de junho de 1976. É símbolo de luta e resistência na luta pelos seus direitos. É mãe de 2 filhas e avó de 3 lindos e maravilhosos netos, que são sua maior riqueza. No ano de 2021, após complicações de uma trombose, Vanusa, infelizmente, teve uma de suas pernas amputadas. Mesmo enfrentando inúmeras dificuldades de acesso por ser cadeirante, nunca desistiu de lutar por uma vida melhor. No ano de 2023, matriculou-se no Céu das Artes, Jardim Bonança, para praticar Muay Thai. Hoje é faixa branca e vermelha. Vanusa fez diversos cursos profissionalizantes através do projeto trazido pelo vereador Emerson Osasco e o deputado federal Orlando Silva. Vanusa vive com muita alegria e luta para que todas as mulheres pretas possam ser protagonistas de suas vidas e que sejam reconhecidas por suas contribuições para a sociedade. Senhoras e senhores, saudemos a atleta e ativista Vanusa Marcelo. Convidamos para que venha à frente o professor doutor José Francisco de Oliveira.
José Francisco de Oliveira é natural da cidade de Osasco, São Paulo, morador do bairro Vila dos Remédios, tem 67 anos, é casado e pai de 4 filhos. José Francisco segue os passos fortes de sua ancestralidade. Filho de Eduardo de Oliveira, autor do hino à negritude, oficializado pela Lei Federal número 12.981, de 28 de maio de 2014. É professor titular do Departamento de Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, IFESP, desde o ano 1991. Doutor em Engenharia Agrícola pela Faculdade de Engenharia Agrícola, FEAGR, Unicamp. Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade de Taubaté. No Instituto Federal de São Paulo, é pesquisador desde 2018 do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros e Indígenas, NEAB, e atua como coordenador do curso PROEJA desde o ano 2021. Neste ano, foi um dos pesquisadores enviado ao continente africano para Moçambique, a fim de estabelecer parcerias e promover o intercâmbio de saberes com universidades locais. José Francisco é membro da comissão do calendário afirmativo do Instituto Federal de São Paulo e da Organização Autônoma Quilombo Cabeça de Negro, Campus São Paulo. Nos anos 80, foi integrante do grupo afro-brasileiro Bandalá. Atualmente é percussionista do bloco afro-brasileiro Aie Itatins, da cidade de Peruíbe. Hoje, ministra aulas no curso de Engenharia Mecânica Produção do Instituto Federal de São Paulo. Organiza e realiza encontros e palestras voltadas à promoção da igualdade racial e ao fortalecimento da cultura afro-brasileira. Integra as bancas de heteroidentificação do Instituto Federal de São Paulo, contribuindo com a inclusão e diversidade na educação. Senhoras e senhores, façamos a saudação ao professor doutor José Francisco de Oliveira. Senhoras e senhores, eram essas as pessoas a serem homenageadas nessa noite. Convidamos o vereador Emerson Osasco para que assuma a presidência da sessão. Muito obrigado, senhor Isaías, pela brilhante condução dos homenageados. Nossa, pessoal, cada um de vocês sabem o carinho, a alegria, a felicidade, né, que a gente tem sempre quando a gente se reencontra. É importantíssimo demais. Vocês são a minha família, vocês são pessoas que eu admiro, que eu amo de paixão e que eu cresço cada vez mais numa conversa, num abraço, num aperto de mão, às vezes olhando de longe a conquista de cada um de vocês, e eu falo para vocês: a gente está aqui, não é eu, somos nós. E nós vamos estar em todos os lugares que nós quisermos, porque nós vamos ocupar, vamos crescer cada vez mais. E os nossos irão crescer mais que nós, para que o futuro dos nossos seja cada vez mais lindo. Obrigado por vocês fazerem parte dessa noite. Aqui eu estou seguindo um protocolo, está tudo escrito aqui, não as palavras, né? Mas tem o rito, que agora tem que chamar o cerimonialista, e depois o presidente. Mas como eu já estou quebrando desde o começo o protocolo aqui, né? Fazendo inserções que não estão aqui, eu quero convidar cada um e cada uma de vocês para amanhã, para que a gente possa, junto, aquilombado, através de uma roda de samba, junto com Carica Sensação, 4 goles, uma feira cultural maravilhosa, aquele porco no rolete lá que só a gente sabe fazer, com muita alegria, com muito alto astral. Todos e todas estão convidados para amanhã, na Rua do Zé do Coco, lá no Bonança, para a nossa comemoração, para que a gente possa novamente se aquilombar, se juntar, dar muita risada, comemorar, porque a nossa vida tem que ser comemorada. Então, amanhã, 20 de novembro, essa festa começa às 2 horas e não tem hora para acabar. Todos e todas estão convidados.
Nesse encerramento, eu quero aqui, novamente, agradecer a mesa diretora, agradecer os convidados homenageados, agradecer aos familiares, aos amigos, quem nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais, e a cada um de vocês que se fazem presente aqui. Essa noite, como todas as outras que virão nas nossas vidas, são nossas, para que a gente possa comemorar. E, em todo momento, lembrem-se, vai estar dando apoio ao outro para que a gente possa crescer cada vez mais. E eu quero agradecer também à Diretoria de Cerimonial e Relações Institucionais, aos funcionários da Câmara Municipal, da TV Câmara, são jornalistas, fotógrafos. Espero que tenham me deixado magro aí nas imagens. O Photoshop ajuda um pouco. A todos os presentes. E, antes de encerrarmos, eu convido a todos vocês para um coquetel que a gente vai estar oferecendo aqui no salão, no hall. E declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado, que cada um de vocês vá em paz, chegue em paz, e que Deus, os orixás, acompanhem cada um e cada uma de vocês. Um abraço, gente.